Muito bem, Leandro. Boa quarta-feira para ti, para todos que nos acompanham no Bom Dia Notícias. Uma quarta que começa com festa, com o Atlântico campeão do Gauchão 2021. O jogo de ontem foi digno de uma verdadeira decisão. Atlântico e a CBF se enfrentavam no Caldeirão do Galo, com um jogo válido pela segunda partida da final. O primeiro confronto, o primeiro duelo havia empatado em 2-2 e o Atlântico precisava vencer o seu adversário, a sua maior rival, para conseguir ficar com o título. Em um jogo absolutamente equilibrado, que se desenhava mais ou menos que na projeção de um jogo bastante acirrado, um jogo de bastante volume ofensivo e também com as duas equipes brigando a cada momento, detalhe por detalhe, a cada bola por esse título. E foi o que aconteceu no tempo normal. O Atlântico ainda acabou saindo perdendo logo no início do jogo, numa saída errada do sistema defensivo. O Denner conseguiu achar uma bola e finalizou. Uma bela partida do Denner, aliás. E depois o Atlântico veio a empatar com o Guto. Alguns nomes, né? O Atlântico empatou em 1-1, levou o jogo para a prorrogação. Na prorrogação, teve até um momento que a CBF teve um jogador a menos, ficou 2 minutos e acabou não conseguindo colocar a bola para dentro. Teve que ser no sufoco dos pênaltis, teve que ser na tensão das penalidades para o Atlântico conseguir confirmar esse título na cobrança errada do Denner e que o Atlântico conseguiu fazer o 5-3. O que falar sobre esse grande jogo que colocou frente a frente as duas melhores equipes da competição? O Atlântico, que havia perdido apenas uma partida contra o Lagoa Futsal, lá em Lagoa Vermelha, havia empatado o primeiro jogo da final, mas na fase classificatória empatou apenas a primeira rodada contra o Horizontina. É a coroação de uma campanha em que o Atlântico foi o melhor defesa, com o goleiro Thiago e também com o João Paulo, o nome do primeiro jogo, com a melhor ataque, tendo no Alain principal referência, com o Antoniazzi, que retornou nesse jogo. Antoniazzi, que estava lesionado, todo mundo estava informando, eu, aliás, tinha essa informação de que ele não ia jogar, estava presente no grupo, jogou. O Gé também não estava lá no seu 100% longe disso, mas também contribuiu. E o Grilo, esse sim, que até pode ter feito falta, estava lá na beira do alambrado junto com o grupo, mas para o lado de fora não esteve presente nessa final. Com uma forte equipe comandada pelo Edgar Baldasso, treinador da CBF, com nomes individuais que são notáveis até no cenário brasileiro, como o pivô Rocha, o próprio pivô Denner, que fez uma bela partida, o Rocha um pouco abaixo, mas naqueles respingos se mostra com virtudes e valências técnicas que o colocam como absolutamente diferenciado, não à toa defendendo a seleção brasileira. Com o Murilo, que é um excepcional jogador, passou aqui pelo Atlântico também, o Pedro Bianchini, que esse sim comandado pelo Guaíba, preparador de goleiros, um monstro, né? No Rio Grande do Sul, na história também do futsal brasileiro. O Pedro Bianchini, que daqui a pouco deve sim estar indo com o caminho que leva até a seleção. O destaque desse ano estava entre a seleção da Liga Gaúcha, o Pedro Bianchini e também o pivô Denner, e 2 nomes do Atlântico nas alas. Na ala direita, o Suelton, bela atuação na final. Na ala esquerda, o Serginho. Quem foi escolhido o nome da final foi o Pedro Bianchini, mas a torcida chegou a gritar em vários momentos o nome do Serginho, com muita garra, com muita vontade, um pé canhoto que veio pedido por Thiago Halpe, que permanece para 2022. É o momento de se olhar, assim, o que foi o jogo, e em algum certo ponto o Atlântico deixou a desejar em alguns momentos, deixando algum espaço pelo lado direito, algumas vulnerabilidades defensivas, sim, que precisam ser destacadas, mas o momento sim é de comemorar, porque por mais que o Atlântico tivesse tido algumas oportunidades de matar o jogo e não conseguiu, e esteve perto de tomar o seu segundo gol, o Atlântico merece, sim, parabéns pela campanha que fez, pela atuação na final, mesmo tendo algumas adversidades, mesmo precisando do goleiro Thiago avançar a quadra ofensiva em alguns momentos. Teve no Alain, que está se despedindo, sim, o principal nome, o capitão da equipe, um jogador que se destacou em 2019, que passou pelo futebol do futsal do exterior, voltou e escreveu seu nome na história do Atlântico. É um cara que, dentro de quadra,
comanda o ataque, é uma liderança dentro de quadra, é um jogador diferenciado e que vai fazer muita falta. Então, que bom que o Alan conseguiu encerrar a sua passagem, um até breve, como ele mesmo falou ontem, um até breve, mas encerrou a sua passagem com a coroação de todo, para ele, pela sua carreira, pela sua identificação com a torcida do Atlântico, mas também para todos esses jogadores. São muitos pontos a se destacar e, claro, a torcida, que festa maravilhosa. Conversei ontem, no final do jogo, com o presidente da Liga Nacional de Futsal, Cladir Dariva, que também assume uma posição importantíssima com o Atlântico, e o Cladir falava, há pouco tempo, naquela comemoração do Cascavel, no último final de semana, no domingo, do futsal paranaense, voltando ao topo, como havia sido com o Pato, e o Cascavel foi campeão da Liga Nacional, fazendo uma festa no ginásio da Neva, e o Atlântico agora podendo receber essa grande festa. Foi lindo, a Camisa 6 fez um show à parte, com papel picado, até mesmo com bandeirões, com bumbo, uma torcida que empurrou do início ao fim o Atlântico. Que bom nós podermos ver aquilo que eu sempre falei, um dos berços do futsal brasileiro, o ginásio do Ser Atlântico em Erechim, o Caldeirão do Galo, fervendo, pulsando, como sempre foi. Alguns nomes que precisam ser destacados, como o Rick, pivô, que na ausência do Jack, entrou em alguns poucos minutos. O Rick foi decisivo, teve momentos em que o Rick puxou aquela jogada individual, aquela individualidade, para tentar desequilibrar, não conseguiu fazer gol, mas foi importante. E nós, ontem à noite, estivemos lá, a reportagem do Bom Dia conversou com o treinador Thiago Halpe, que sim permanece para 2022, e eu falei com o Thiago Halpe, cheguei a conversar com ele, disse, como algumas pessoas, né, e é muito comum que aconteça isso, que não acompanham de forma integral o trabalho, quando se não é coroado com o título, quando não se chega ao seu objetivo, às vezes acaba se comprometendo tudo aquilo que foi construído durante a temporada. Mas dessa vez não, porque Thiago Halpe foi uma decisão assertiva da direção do Atlântico, foi uma aposta e que depois se mostrou como um grande nome a chegar em Erechim, ter uma bela passagem pelo Tubarão, e esse ano, numa panela de pressão que era comandar esse Atlântico com um grupo muito forte, apesar do tropeço na Liga Nacional, conseguiu aquilo que todo mundo esperava, que era o título gaúcho, sim, quase que de forma invicta e com uma campanha histórica. E nós ouvimos o treinador do Atlântico, Thiago Halpe, vamos acompanhar. Treinador, o que significa esse título na sua carreira para o Atlântico dia de hoje? Individualmente sempre é muito bom, né, ser campeão, mas eu acho que o principal é o Atlântico, o clube. Ninguém é maior, ninguém é mais importante que o clube. E a nossa campanha, não podia terminar sem o título. Foi a melhor campanha da história do Atlântico no Campeonato Gaúcho. Apenas uma derrota em 20 e tantos jogos. Então ninguém mais que os jogadores merecem. Se doaram, né, com uma série de dificuldades de final de temporada, de atleta suspenso, de atleta que foi embora, de atleta machucado. Mas eles não se entregaram e são os grandes protagonistas e merecedores. O nome da final, o ala, pé canhoto, e o pé esquerdo. Serginho também falou, emocionado, comemorou, até chegou a sentir uma lesão durante o jogo, mas foi lá firme e forte para bater a penalidade também, contribuiu muito. A torcida pedia Serginho na final, e ele brilhou, e para 2022 segue também no Atlântico. Vamos ouvi-lo. Serginho, como é que foi para você fazer a última cobrança, a cobrança do título, encerrando toda essa competição e esse momento para o Atlântico? Cara, eu acho que é só um momento, né? Acho que a gente merece pelo ano que a gente fez. A gente sabe que a eliminação na Liga foi precoce. A gente fez uma baita de uma campanha na reta final ali. Só que a gente coroou o ano com o título. Acho que o mais importante é isso. Como o Gordo fala, eu já trabalhei com ele 3 anos, ele fala, o que termina o ano é o campeonato estadual e a gente tem que terminar sendo campeão. Então acho que isso é o mérito de todos os jogadores. Quem jogou hoje, o Guto, que não estava nem jogando muito, fez o gol hoje do empate. Acho que isso é o mérito da torcida também, que acompanhou nós. Vieram aqui 8 horas da noite para receber a gente. Acho que é
parabéns para todos aqui. O goleiro João Paulo, os dois goleiros, o goleiro João Paulo, que pegou o tiro livre da jovem promessa Fernando no último minuto da final do primeiro jogo, tem a metade desse troféu é de João Paulo, porque foi brilhante e decisivo no momento que o Atlântico precisava. Vamos ouvir o que disse o goleiro do Atlântico. Responsa no pegar aí os pênaltis, né? O Thiago passou para ti essa decisão. Como é que foi esse momento na tua carreira conquistando esse título com o Atlântico? Primeiramente, boa noite. Eu não sei se é bom dia já, né? Mas aí eu venho treinando, né? O ano todo, porque a gente sabe que na competição estadual precisa de pênalti, né? Se não for decidido na prorrogação, vai para os pênaltis. Então eu me preparei e graças a Deus a gente coroou isso com o título. E outro goleiro, o Thiago, multicampeão por onde passou. São muitos títulos, uma carreira intocável. Uma lenda em atividade que conquistou seu 5º título gaúcho. Ontem está se despedindo, tem outros rumos, mas um ano que vai ser marcado do Atlântico Erechim com a presença de uma verdadeira referência no futsal e que comemorou mais uma conquista ontem. E como é que foi a emoção de cobrar o primeiro pênalti nessa final? Coroação, né, do trabalho do ano. Essa equipe trabalhou demais. Até eu brincava com a comissão técnica, até em excesso, mas um excesso que era para o nosso bem e queria mostrar para a gente que a gente trabalhando duro a gente conseguiria algum título esse ano. Disputamos só 2 competições, vencemos uma. O balanço é positivo, essa equipe merecia terminar o ano com título e agora vamos seguir nossos rumos. Mas foi muito bom coroar esse ano com título, ainda mais em cima do maior rival do estado. Nós conseguimos a palavra também do Guto, que fez o gol do Atlântico, o Guto recebendo uma oportunidade no time profissional. Eu ontem, por conhecer esses jovens, amigos pessoais, poder ver o Guto, que saiu do Sub-20 e que não tinha tanta oportunidade assim com o técnico Giba, foi uma aposta também do técnico Thiago Halpe, ganhou minutos na final. Normalmente, esses jovens que vêm do Sub-20 ganham minutagem em alguns jogos sem tanta expressão na Liga Gaúcha, no estadual, e o Guto teve participação no Campeonato Nacional, na Liga Nacional, recebeu minutos na final e honrou o momento em que ele precisava brilhar. E a estrela do Guto brilhou depois na hora da comemoração, foi emocionante mesmo. Eu fiquei emocionado porque o Guto merecia, pelo trabalho, pela dedicação de um jovem que é uma promessa e que tão em breve deve estar brilhando com a camisa do Atlântico. Merecia. Nós ouvimos o Guto, acompanhamos a fala do jovem, cria da base do Atlântico, sobre o gol de ontem e a conquista desse título gaúcho. Guto, como é que foi para você fazer o gol dessa final? Foi uma emoção enorme, mas a gente sabe, né, que com muito trabalho, qualquer um que tivesse feito o gol e coroasse a equipe com o título, a gente ia estar satisfeito. Eu fui feliz, estava no lugar certo, na hora certa e pude ajudar a equipe. Está aí a palavra do Guto, mas faço menção ao Ricardo também, que bateu a penalidade, está treinando para esses pênaltis, não entrou durante o jogo, mas estava pronto, estava preparado para bater o pênalti, deslocou o Pedro Bianchini, conseguiu marcar, e também, claro, menciono o Eric Pedroski, também o Muriel, jovens da base do Atlântico, que se criaram dentro do clube e que estão integrados ao grupo principal, bem como também o Henry e o Gabriel Rosseto. Meus amigos, e fica claro, um grande abraço para todos eles, nós desejamos que tenham muito sucesso tão em breve. E o Alain, capitão Alain, vai deixar muita saudade aqui no Atlântico. Campeão em 2021, em 2019, ergueu esse triunfo, campeão gaúcho. Vamos ouvir o Alain. Você participar dessa final, o que significa esse título, mais sentido na tua carreira? Significa muito, cara. Meu 3º título pela equipe do Atlântico. Cheguei aqui em 2018. Disputei, eu acho que, se eu não me engano, se não me falha a memória, 11 campeonatos, cheguei em 8 finais, ganhei 3 títulos. Currículo muito bom, né? Como eu havia dito, eu amo esse clube de coração, não é clichê por ter sido campeão aqui, todos sabem da minha história no Atlântico. Estou indo atrás de novos sonhos, né? Quando eu saí daqui em 2019, eu deixei o Atlântico o título, estou deixando o Atlântico o título novamente. Não é uma até logo, é até breve, de volta eu estou na minha casa. Coroados em 2021, o Atlântico Erechim, com 26 jogos, 2 empates na final e 1 contra o Horizontina, 3 empates, 1 derrota apenas e 22 partidas vencidas. Uma campanha irretocável.
emblemática e histórica, em uma final eletrizante, diante da poderosa laranja de Carlos Barbosa, mais um capítulo que fica registrado na história desse grande clube do futsal brasileiro. Muito bem, Leandro. Que comemoração que nós tivemos ontem, que deve permanecer até agora, no final de 2021. Quem fica, quem vai embora, isso são outros detalhes, mas a comissão técnica terá sua manutenção, o preparador de goleiros Igor Braga, bem como também o técnico Thiago Halpe e todos eles que fazem parte da comissão do Atlântico. Que baita notícia para a torcida verde e rubro. Muito bem, Leandro, nós temos informações quentes também em relação ao Internacional e Grêmio, porque o Grêmio, será que vai conseguir dar conta da Série B? É bom lembrar que na Série B não tem se classificar em quinto, em sexto, em conseguir uma vaga aqui, uma vaga acolá. Precisa estar entre os 4. Será que essa direção do Grêmio vai ter competência para conseguir colocar o Grêmio entre os 4? Querem ser campeão da Série B? É preciso ajustar todos os pontos para chegar preparado para essa dificuldade. O técnico Wagner Mancini já conseguiu um acesso com o Vitória em outra ocasião. Tem uma certa experiência. Nós esperamos que o Wagner Mancini consiga conduzir o Grêmio. E se falou muito sobre Douglas Costa nessa última terça-feira, nesse início de semana, porque haverá uma reunião juntando o staff do jogador com o seu empresário Júnior Mendonça e o staff do Grêmio, a direção do Grêmio, vice-presidente de futebol Denis Abraão. E o Douglas Costa, segundo a informação do repórter Wagner Martins, é de que o Douglas Costa, pelo menos, estaria tranquilo. Tem contrato com o Grêmio e o próprio staff do jogador também expôs isso, tem contrato com o Grêmio e que esse contrato deve ser cumprido, a não ser que o Grêmio queira pagar a multa rescisória, o que é uma preocupação e um questionamento da torcida também. O Grêmio vai levar em consideração todos os episódios extracampo em que o Douglas Costa foi o pivô de todas essas polêmicas, essa relação que se mostrou conflituosa, principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro, onde o Douglas Costa queria, em um momento decisivo, ir casar, queria se ausentar de treinos. Tudo isso o Grêmio vai levar em consideração ou vai apenas manter esse contrato em termos jurídicos, sim, e ainda pagar uma Babilônia que hoje fica na casa de R$1,5 milhão para Douglas Costa? É o que todo mundo tem se perguntado. As decisões contratuais com jogadores, por exemplo, como Alisson, como Paulo Miranda, Everton Cardoso, tudo isso, mais ou menos, a torcida já sabe que iria acontecer, é mais do óbvio em que o Grêmio vai fazer para 2022. Agora, e a situação envolvendo o Douglas Costa? A informação do Wagner Martins, da imprensa da capital, é de que o Douglas Costa estaria tranquilo, vai jogar a Série B, claro, tem um contrato que foi feito com o Grêmio, e se o Grêmio não tomar uma decisão, ele deve permanecer para 2022, e é página virada. E vamos virar essa página? É o que nós vamos saber a partir dessa reunião. O futebol do Catar demonstrou interesse no jogador, bem como também o Galatasaray da Turquia teriam feito propostas pelo jogador para uma possível saída. Aí sim, a torcida do Grêmio poderia comemorar algo positivo para 2022, que era a rescisão contratual com Douglas Costa, algo que foi pedido, aliás, antes do encerramento do Campeonato Brasileiro desse ano. Do outro lado, o Internacional, com alguns nomes que começam a sair no ventilador, porque o Internacional está esperando para anunciar reforços quando definir quem vai ser o substituto de Diego Aguirre. E se falou muito sobre nomes, até o técnico da Polônia foi sondado, que eu havia comentado ontem, mas os nomes são duas apostas, o Cacique Medina, o Alexander Medina, do Tajeres, e também o ex-técnico do Colón, Eduardo Domingues. Qual desses dois argentinos vai assumir o comando técnico do Internacional? O Inter tem que definir, então em breve, nós já estamos no dia 22 de dezembro, nós já estamos encerrando o ano de 2021, janeiro já começa a pré-temporada, já começa o início do Campeonato Gaúcho, e o Internacional não definiu ainda a sua comissão técnica e não definiu essa reformulação que era, a princípio, para o clube passar. O Inter já definiu alguns nomes, como, por exemplo, se aproxima de uma renovação contratual com
com o zagueiro Vitor Cuesta, o D'Alessandro, que já tem um acerto encaminhado, mas nada foi definido e nada está concreto, Wesley Moraes, do Bruges, que é um jogador que está emprestado para o Bruges, da França, e que tem contrato com o Aston Villa, estava na mira da direção colorado, lateral direito também, Fabrício Bastos, do Independiente, mas o Inter ainda não oficializou nada. O Inter, qual foi o reforço do Internacional até agora? Não tem nenhum reforço. Então a torcida começa a gerar algumas preocupações. O Inter estaria em algumas conversas com o Bahia para adquirir os direitos do Moisés, lateral esquerdo Moisés, para permanecer na lateral para o ano que vem, com o Cuesta acertando numa renovação contratual com o Cuesta, e também uma renovação com o Rodrigo Lindoso, principal junto com o Rodrigo Dourado, os dois principais volantes do Internacional, que, pelo menos ao que tudo indica, o Lindoso vai permanecer, né? E o Rodrigo Dourado vai permanecer ou não? E o Edenilson? Ontem se tinha uma discussão muito grande em relação a qual era a multa para o Edenilson sair para o Atlético Mineiro ou para ir para o futebol do exterior, que gira na casa dos 3,4 3/4 ou 3, aproximadamente 3 a 4 milhões de dólares sobre o Edenilson. O Edenilson já deixou de forma explícita o seu desejo em sair do Internacional na metade da temporada passada, em 2021. E o Edenilson não quer permanecer no Internacional, tendo o Atlético Mineiro como uma possibilidade de conseguir concretizar sua permanência na seleção brasileira e defender as cores da Canarinho para 2022. E, para isso, o Edenilson teria que, claro, o Atlético Mineiro pagar essa multa, que, mais ou menos, segundo informações, estão na casa dos 3,4 milhões de dólares, o que daria na casa dos 16 milhões de reais. O Atlético Mineiro paga, ou outro clube exterior paga, mas o Edenilson é um grande indicativo de que está saindo do Internacional. Muito bem, Leandro. Mais informações em relação à dupla, Ipiranga e também Atlântico, nós voltamos a conversar ainda no restante dessa semana. Um abraço para todo mundo e boa quarta-feira a todos.